Fala, vestibulantes da Universidade de Brasília, professor Vinícius Elias aqui na área, trazendo sempre novidades aqui para vocês. Você que vai fazer o vestibular da UNB, vocês pediram e a gente atendeu aqui, né? Tem 3, 4 anos aí que a demanda tem sido muito alta aqui, a galera pedindo aí uma mentoria, um direcionamento para o vestibular UNB, tendo em vista que a gente quase não encontra informações aí na internet de preparação, do que estudar, do que priorizar. Então, se você está buscando, né, algum direcionamento, né, alguém para te colocar ali o caminho, te apontar o caminho do que você deve estudar para essa prova, como é que é o perfil dessa prova, vem para cá para a minha mentoria que a gente vai juntos aqui rumo à aprovação, tá? Então, como é que funciona aí a mentoria para o vestibular UNB 2025 aqui do professor Vinícius Elias? Bem, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu separei aqui, galera, eu trouxe aqui, né, montei aqui, estruturei uma sequência aí de mais ou menos 15 metas de estudo. Então, os alunos aí sempre perguntavam, professor, mas eu queria saber o que priorizar, o que eu vou estudar primeiro, né? Como é que funciona? Eu estava querendo estudar ali, mas eu não sei, né, como estudar e tudo mais. Então, diante disso, a gente resolveu trazer para vocês aqui essa possibilidade, né, de mentoria, trazendo para vocês aqui sugestões de metas de estudo semanais em que você pode ali se organizar dentro dessa sequência do que a gente vai propor aqui, né, e se desafiar ali a fazer essa imersão nesse estudo em cima dos assuntos mais recorrentes na prova do vestibular. Então eu fiz uma análise estatística em cima dos assuntos mais importantes da Universidade de Brasília, o que mais cai na prova da Universidade de Brasília, justamente para vocês terem acesso a essas informações e conseguirem chegar melhor ali, né, mais bem preparados para a prova, tá bom? Então, principalmente, né, você que não está fazendo cursinho, ou até mesmo que está fazendo cursinho, mas não está muito satisfeito, vem para a nossa mentoria que a gente vai poder, então, tentar te ajudar, beleza? Então, como é que vai funcionar, né? Como eu já falei para vocês, jogando aqui na tela, ó, a gente vai ter aí uma estrutura de metas semanais de estudo, certo? Que eu já organizei nessa grade e eu chamei aqui de jornada da aprovação, em que a gente vai percorrer 15 metas, certo? 15 metas, sendo que cada meta dessa vai ter assuntos para você estudar de humanas, linguagens e exatas, e em cima da análise estatística dos assuntos mais recorrentes na prova. Como eu já falei lá na live do pós-edital, né? Da análise do edital ali, a gente está no cenário de pós-edital em que eu não consigo mais estudar todos os assuntos. Mas tem aqueles assuntos que eu tenho que chegar na prova, pelo menos com esses assuntos no bolso. E a gente tem que partir, logicamente, para os assuntos mais importantes de cada matéria. A nossa prova do vestibular, ela tem um perfil muito característico que destoa de outros vestibulares e destoa também do Enem. Então tem alguns assuntos que a gente vai precisar estudar que o Enem, por exemplo, não cobra tanto, né? Ou sequer às vezes cobra. Então eu preciso falar isso para você, vou trazer aqui nas metas e te direcionar. Aqui vai ficar, né, a cada meta eu vou gravar um vídeo aqui de orientação para vocês, né? E vou direcionar e explicar como é que você vai realizar o estudo em cima daquela meta, de que maneira você vai estruturar, e vou liberar para você um caderno de questões para cada matéria, né? Um caderno de questões ali com as questões das provas anteriores já filtradas em cima daqueles assuntos, né? E aquelas matérias ali que não tiver tantas questões, a gente pega ali outras questões, traz para você dar uma treinada, para você chegar bem, fazer aquele exercício de fazer aquele treino para você estruturar e chegar ali na tão sonhada aprovação, tá? Então, nosso objetivo aqui é trabalhar essas metas de estudo para você, fazer esse estudo dirigido nesse percurso de 15 metas, de maneira que você chegue aqui ao final desse percurso preparado para essa prova, né? Chegando lá e sendo desafiado a essa prova, não ficando perdido com as questões que caírem lá. Então, se a gente parte ali dos assuntos mais recorrentes, é bem provável que eles estarão lá, né? Os números têm mostrado isso,
e a gente vai chegar muitas vezes ali dominando mais da metade dos assuntos, que é o que a maioria vai precisar para aprovação aí na grande maioria dos cursos, beleza? Então aqui a gente separou 15 metas divididas em 4 níveis, tá? Então a gente vai ter o nível 1, nível explorador inicial, tá? A gente vai ter aqui nesse nível 5 metas de estudo, que é para dar aquele start, é para ambientação, você se estruturar na questão de cronograma de estudo, de conseguir se organizar, né, num cronograma ali, você conseguir ter aquela constância ali de estar estudando sempre, né, e de bater aquelas metas que eu vou propor semanalmente aqui para você, beleza? Passando pelo nível 1, a gente tem aqui o nível 2, que é o desbravador intermediário, eu chamei assim, desbravador intermediário. Aqui a gente já vai estar, né, quase na metade do percurso, ou seja, pisando aqui no terreno que vai compor a metade do percurso, e nós teremos aqui das metas de 6 a 8, tá? E aí a gente vai ter o nível 3, que é o penúltimo nível, e a gente vai estar lá mais ou menos em outubro, né? Com o nível aqui conquistador avançado, em que aqui a gente vai estar nas metas de 9 a 12, né? E a gente vai ter o último nível, que é o nível aqui Mestre Supremo, que nós teremos apenas 3 metas nessa reta final, beleza? E se você observou aqui, a gente tem aqui, ó, em cada sequência, dentro de cada nível, a gente vai ter aqui, ó, metas de estudo e a gente vai ter um desafio. Aqui você vai ser desafiado a resolver uma bateria de questões de revisão, né? Então a gente estuda um pouquinho, faz uma bateria de revisão, estuda um pouquinho, faz uma bateria de revisão, tá? Então a gente vai ter 5, né, desafios, tá? Nós teremos um desafio final, certo? Uma bateria de desafio final aqui, que é uma revisão final, e nós teremos aqui propostas de redação em cada, né, a cada mais ou menos 2 metas. Então, mais ou menos a cada 2 metas eu vou liberar, junto com as metas semanais, uma proposta de redação. Muitas vezes vai ser a redação que já foi aplicada, né? Ou pelo Sebrasp mesmo no vestibular, ou pelo Sebrasp em outro processo, mas que eu entendo, né, que ali de repente vai ser uma redação interessante para a gente discutir. E aí lá vou deixar uma aula gravada para vocês mostrando ali possibilidades de como conduzir, né, aquela redação, beleza? Então nós teremos várias redações aí, propostas de redação, serão 6 propostas de redação. Aqui não há uma correção, aqui há um direcionamento de possibilidades de construção dessa redação, ou seja, possibilidades de preenchimento dessa estrutura da redação, de maneira que você possa chegar lá, né, mais tranquilo na hora de fazer a construção e a estrutura, tá? A gente vai orientar ali, iniciar também orientando a questão dos critérios da redação, te mostrar o espelho, como é que é o espelho ali de correção, como funciona o cálculo da nota da redação também, tá? Isso para deixar você ali também antenado aí nas possibilidades, beleza? Então, galera, ó, a estrutura tá aqui. Quem quiser, né, estar aqui com a gente na plataforma, né? Vou liberar aqui, esse vídeo vai estar na plataforma também de apresentação, tá liberado aqui no canal também do YouTube. Se você quer estudar aí com a gente, né? Aproveitar a nossa experiência aí e fazer esse direcionamento para agregar aí na sua preparação, né? O link vai estar aqui na descrição se você está assistindo no YouTube. Se você estiver vendo aqui diretamente na plataforma, então você pode dar os próximos passos aqui, beleza? Então, galera, além disso, né? Como eu falei, aqui cada meta ela vai obedecer, então, uma análise estatística. Então eu distribuí os conteúdos ali das matérias em metas. Então, em todas as semanas a gente vai ter metas de exatas, metas de humanas, de linguagens, e a gente fez uma divisão ali estratégica em cima dos tópicos mais cobrados. Eu trouxe aqui como exemplo química, né? Quais são os assuntos mais importantes de química? Pegando aqui um raio-x de 2017 a 2024, ou seja, pegando as provas mais recentes. Então, se a gente for observar, a gente vai ter assuntos que a gente precisa estruturar, trazer para o nosso estudo e avançar, fazer revisões em cima, tá? Então, olha só, esse conjunto de 15 assuntos aqui que nós vai aparecer lá na meta, vou indicar para vocês lá na meta, não necessariamente nessa ordem, mas a gente vai tentar colocar uma ordem mais um pouco pedagógica em algumas situações, né? Mas aqui são os assuntos que a gente vai ter que chegar na prova com eles, vai ter que ter passado por esses assuntos aqui. Tem muito mais assuntos de química,
Mas aqui, se vocês forem observar, ó, esses 15 assuntos, eles correspondem a praticamente 70% das questões já cobradas nesse período de 2017 a 2024. Então aqui eu fiz um filtro dos 15 assuntos mais importantes que você tem que chegar, certo? Lembrando que eu falei já que no pós-edital a gente muitas vezes não vai conseguir estudar tudo. Se você tiver com tempo de sobra, você pode até incrementar mais tópicos aqui, mas esse aqui a gente tentou colocar a cereja do bolo, aqueles tópicos essenciais. Então esse conjunto de 15 tópicos, de mais ou menos ali uns 50 que a gente tem de química, né? É justamente o seu ponto de partida, é justamente o percurso que você vai ter que trilhar. Né? Então a gente tem aqui 70% das questões cobradas desde 2017 para cá foram em cima desses assuntos, sendo que o assunto número 1 foi aqui a parte de termoquímica, termodinâmica. Beleza? Esses assuntos aqui concentraram 17 questões de lá para cá. Lembrando que na prova, né, a gente vai ter ali mais ou menos umas 3 a 5 questões de cada tópico desse. A gente não vai ter 10 questões, muitas vezes, do mesmo assunto. A gente vai ter 3 questões numa prova, 2 na outra, 5 às vezes na outra, dependendo da edição e do assunto. Então é assim que é estruturado a nossa prova, tá? Então, recapitulando, nós temos aí então as nossas metas de estudo estruturadas, e aí eu estou colocando como exemplo aqui para você como está organizada essas metas de estudo, tá? Lá nas metas de estudo, por exemplo aqui, ó, na meta 1 de linguagens e humanas, a gente tem aqui, ó, dentro dos primeiros passos, né? A gente tem aqui, por exemplo, de linguagens, né? A meta de gramática, a meta aqui de artes, tanto cênicas quanto visuais, né? Aqui a meta de humanas, e aqui nessa meta a gente inicia somente com sociologia e filosofia, certo? E aí a gente vai estruturando ali mais ou menos o que vocês vão ter que estudar, tá? Aqui eu já deixei linkado, quando você baixar o PDF da meta, eu já deixei linkado videoaulas da internet para você estudar, certo? Então assim, aqui a gente separou, teve o cuidado de separar algumas videoaulas do assunto, mas se você não quer acompanhar por videoaula, você quer pegar o seu livro ali e tal, tranquilo. Você sabe o tópico, você pode até pesquisar na internet, no YouTube, tem um monte de videoaulas sobre esses assuntos. A gente teve o cuidado de separar aqueles que a gente achou interessante, achou, né, bacana trazer e recomendar. Então aqui nosso papel vai ser dirigir o que você vai estudar. Então aqui você não vai ter videoaulas das matérias na nossa plataforma. A gente vai indicar videoaulas externas para você pesquisar, mas o nosso principal papel aqui da mentoria é justamente direcionar você. Quais os tópicos você vai estudar, em qual ordem você vai estudar, inclusive recomendando questões das provas anteriores, não só do vestibular, mas também do PAS-UNB, tendo em vista que a prova do PAS e a prova do vestibular, elas são exatamente iguais, né? A prova do vestibular, ela é uma prova como se fosse a prova das 3 etapas do PAS de uma vez só, numa prova só, né? Então, a gente tem sim que aproveitar o banco de questões do PAS-UNB para enriquecer e treinar questões da nossa banca, certo? Dependendo do assunto, na grande maioria deles, a gente não pode recorrer a questões de outras bancas. A gente tem que focar 100% na nossa banca. A não ser que o assunto, a gente tem uma quantidade muito pequena de questões, a gente já resolva aquela quantidade de questões, aí sim a gente tem que buscar de outras bancas mesmo, mas para só dar aquela revisada, né? Estruturar um pouco mais o assunto, beleza? Então, se você está interessado em estar com a gente nessa jornada, então vem comigo na mentoria para o vestibular UNB 2025. Lembrando então que a primeira meta ela já está disponível, tá? Então aqui você vai baixar o caderno das metas. Na plataforma eu já vou deixar os cadernos de questões de cada assunto, de cada matéria, para você, né, acompanhar ali, fazer a leitura, assistir às aulas ali recomendadas do assunto e realizar as questões lá do caderno de questões. Beleza? Então,
é dessa forma que nós vamos conduzir e orientar vocês rumo aí, né, a essa prova do vestibular da UNB, né, e consequentemente aí cada vez mais próximo aí da aprovação, tá? Então, se você se dedicar, né, bater as metas ali, conseguir fazer todas as questões que a gente indicar, o resultado vai ser uma consequência, eu tenho certeza que vem, e vamos juntos nessa caminhada. Beleza, galera? Então, ó, vou deixar um cupom de desconto nessa semana de lançamento, né? A semana aqui, né, do pré-edital, no pós-edital, aliás, né, a semana preliminar aqui antes do início das inscrições. Eu vou deixar um cupom de desconto aqui. Então, para quem, né, se interessar, aqueles primeiros que se interessar e entrar lá com a gente, já vai ter um bônus aqui, já vai ter aqui um cupom de desconto, beleza? O cupom de desconto vou deixar aqui na descrição desse vídeo e vamos junto, nos vemos lá na plataforma. Um abraço, até mais, tchau, tchau, galera. Valeu, valeu!